Olá! Eu sou o Enxadrezando. Dando continuidade à série de vídeos sobre o meio-jogo no xadrez, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nas vantagens materiais no jogo. Uma maneira comum de conseguir vantagem material no xadrez é capturando as peças do oponente, enquanto protege as suas próprias peças. Para isso, é importante desenvolver um plano de jogo e criar oportunidades para capturar as peças inimigas. Além disso, pode ser importante identificar as peças mais valiosas do oponente e capturá-las. Outra estratégia é usar as peças menores, como os peões ou os cavalos, para tomar decisões que possam levá-lo à perda de peças. É fundamental manter a calma e a paciência, pois muitas vezes a vantagem material vem de pequenos erros do oponente, que podem ser explorados ao longo da partida. Existem várias maneiras de avaliar se uma troca de peças no xadrez é vantajosa em termos materiais. Contagem material. A contagem material é a maneira mais óbvia de avaliar uma troca de peças. Cada peça tem um valor material atribuído a ela. O peão vale 1 ponto, o cavalo e o bispo valem 3 pontos cada, a torre vale 5 pontos e a rainha vale 9 pontos. O objetivo é maximizar a quantidade de pontos que você tem no fim do jogo. Assim, se você capturar uma torre e perder um bispo, essa troca vai ser vantajosa para você. Mas preste atenção, se nessa troca você perder mais um cavalo, você estará perdendo a vantagem material, uma vez que, uma torre equivale a 5 pontos, e um bispo e um cavalo equivalem a 6 pontos. A qualidade da peça. Além do valor material, a qualidade da peça também deve ser considerada. Um bispo ou um cavalo podem ter mais valor em certas posições do que uma torre. Se você estiver trocando uma peça com maior qualidade por uma peça menor, isso pode ser uma vantagem para o seu oponente. O controle do tabuleiro. Em algumas posições, uma troca pode dar a você mais controle do tabuleiro. Por exemplo, trocar um bispo por um cavalo pode permitir que você domine certas casas do tabuleiro que antes estavam fora do alcance. A estrutura de peões. Em certas posições, uma troca pode afetar a estrutura de peões no tabuleiro. Por exemplo, trocar um peão em frente a um rei por um bispo pode enfraquecer a defesa do rei. Para avaliar se uma jogada no xadrez é ruim, você pode seguir algumas diretrizes. Avalie a segurança do seu rei. Se uma jogada coloca o seu rei em perigo imediato ou em possibilidade de um ataque futuro, ela é uma jogada ruim. Avalie o controle do centro do tabuleiro. O controle do centro é crucial no xadrez. Se uma jogada afasta suas peças do centro ou concede o controle do centro ao seu oponente, ela é uma jogada ruim. Avalie os pontos fracos na sua posição. Seu oponente pode estar planejando atacar um ponto fraco na sua posição, como um peão mal defendido ou uma coluna, ou diagonal vulnerável. Se uma jogada não protege esses pontos fracos, ela é uma jogada ruim. Avalie a atividade das suas peças. Peças inativas não têm valor no jogo e podem ser alvos fáceis de ataques. Se uma jogada não melhora a atividade das suas peças, ela é uma jogada ruim. Pense nas consequências futuras da jogada. Uma jogada que parece boa em um primeiro momento pode ter consequências negativas mais tarde no jogo. Tente visualizar como a jogada irá afetar o jogo em longo prazo. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Em resumo, a avaliação de uma troca de peças no xadrez deve levar em consideração não apenas o valor material das peças, mas também a qualidade da peça, o controle do tabuleiro e a estrutura de peões. Você deve também avaliar se uma jogada no xadrez é ruim se coloca o seu rei em perigo, concede o controle do centro ao oponente, não protege pontos fracos, não melhora a atividade das suas peças, ou terá consequências negativas em longo prazo. Como no vídeo anterior, nós selecionamos alguns exercícios para fazermos juntos. Lembre-se de fazer os exercícios de xadrez, pois assim, você terá familiaridade com as posições, e conseguirá tomar as melhores decisões na hora das partidas. Exercício 1. A posição está muito boa para as peças pretas, temos um peão passado e perto da promoção. A torre do adversário ataca esse peão e a nossa torre o protege. Os peões estão bloqueados e o nosso rei não tem passagem pelos peões do adversário. Enfim, não temos muitas peças para calcular. O adversário coloca o rei em E4. Pause o vídeo e responda nos comentários a tua resposta. Torre em B4, desviando a torre do ataque do peão, e vamos promovê-lo para dama no próximo lance. Exercício 2. O nosso rei está seguro, o bispo tem a proteção da torre em E7, mas a torre do adversário impede a entrada. O rei do adversário está na única casa segura para ele. As brancas tiram a torre para atacar o bispo. E desprotegendo a casa de E7. Como sabemos que o rei está sem casas para jogar, então, bispo em E7, xeque-mate.
Exercício 3. Tabuleiro cheio, as brancas já fizeram o roque, temos um peão avançado atacado pela dama do oponente, e estamos atacando o peão isolado E5. A dama captura o peão desprotegido. Porém, o jogador deixou a dama alinhada na mesma diagonal que o rei. Bispo em H6 cravando a dama. Dama por bispo, reduzindo o prejuízo. E torre por dama finalizando o exercício. Exercício 4. Visivelmente estamos num meio jogo. As peças pretas têm um cheque-mate preparado, porém a dama impede a entrada da outra dama. Tem um avanço de peão que pode ser preocupante. Tem um avanço da torre que vai ser fatal para as pretas. O adversário tira o bispo para C4, liberando a torre para dar cheque-mate. O que fazer? Nesses momentos críticos, a única maneira de impedir a derrota é com os lances forçados. Podemos ver que temos uma forte estrutura de peões, temos o bispo de casas claras muito bem posicionado e protegido pela dama. A única forma de fazer os lances forçados é capturando o peão de G7 dando cheque. O rei captura o peão, lance forçado. Dama em F6, cheque mate. Exercício 5. O nosso rei não está correndo risco algum. Tem uma entrada de uma das torres em G3, mas qualquer uma das torres que entrar vai ser capturado pelo nosso peão de F2. O bispo de casas claras das peças pretas está sem ação, pois as nossas peças estão em casas escuras, só ficar atento caso ele jogue o bispo em E8, atacando a nossa torre. As nossas torres estão dominando a coluna, C. E o rei do adversário está no meio do tabuleiro e cercado. Ele acabou jogando o bispo em E2, não entendi muito bem o porquê, mas vamos lá. Como dito, as torres estão se protegendo na coluna, C, e o peão dá mais um suporte para a casa de C5. Torre em C5, cheque. O rei é forçado a se mover para a casa de D4. Torre em D6, cheque mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.